Olá, estudantes do 7º ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Gisele de Língua Portuguesa e estarei com vocês nesta aula sobre conto. Então vamos aos objetivos da aula. Ler e interpretar um conto. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos estilísticos. Você gosta de ler contos? Acredita que aquela partida de futebol que você assistiu, um jogo, poderia ser tema de um conto? Olha que interessante. Então, mais para frente na nossa aula, a gente vai ver que o conto é um texto gostoso de ler, então é uma narração curta, ok? Vamos à leitura de um conto. Vamos primeiro ali o que é o conto, perdão. O conto é uma narrativa breve e concisa, contendo um só conflito, uma única ação, unidade de tempo e número restrito de personagens. Esse gênero literário é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão da narrativa é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado, recorte temporal reduzido. Então percebemos que é uma narração curta. Então a história toda, a ordem cronológica acontece ali no conto, o começo, o meio e o fim da história, ok? Então agora vamos à leitura do conto. Coríntios 2, versos palestra 1. Pri, aí Heitor, a bola foi parar na extrema esquerda. Meli desembestou com ela. A arquibancada pôs-se em pé, conteve a respiração, suspirou. Miquelina cravava as unhas no braço gordo da Iolanda. Em torno do trapézio verde, a ânsia de 20.000 pessoas, de olhos ávidos, de nervos elétricos, de preto, de branco, de azul, de vermelho, delírio futebolístico no Parque Antártica. Camisas verdes e calções negros corriam, pulavam, chocavam-se, embaralhavam-se, caíam, contorciam-se, esfalfavam-se, brigavam. Por causa da bola de couro amarelo que não parava um minuto, um segundo, não parava. Neco-neco, parecia um louco, driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou. Gol, gol! Miquelina ficou abobada com o olhar parado. Arquejando, achando aquilo um desaforo, um absurdo. Aleguá, guá, guá, aleguá, guá, urrá, urrá, Corinthians. Palhetas subiram no ar, com os gritos. Entusiasmos rugiam, pulavam, dançavam, e as mãos batendo nas bocas. Gol! Miquelina fechou os olhos de ódio. Então, é um conto, de Antônio de Alcântara Machado, ok? Então, vocês viram que o conto é uma narrativa simples, curta, e deu para entender perfeitamente qual era o tema. Era uma partida de futebol, aonde a Miquelina, estava presente e escutou toda essa narração, essa narrativa que tem uma partida de futebol, ok? E como que ela ficou? Ela ficou enfurecida, com todo aquelas figuras de linguagem, como a gente percebeu, foi utilizado muitas figuras de linguagem no texto.
ok? Atividade. Neco-neco. Parecia um louco, driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou. Gol, gol. Miquelina ficou abobada com o olhar parado. Em que parte do trecho o narrador focaliza na partida de futebol? Tem uma parte ali que ele focaliza, sim, aí no enredo da partida. Qual é essa parte? Então, tempo para vocês responderem essa questão. Logo volto para fazermos a correção. Voltamos, vamos para a correção da nossa atividade? Vamos reler novamente. Neco-neco, parecia um louco, driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou. Gol, gol. Miquelina ficou abobada com o olhar parado. Então, em que parte do trecho o narrador focaliza na partida de futebol? Então, que parte que vocês encontraram? Então, é essa em destaque. Parecia um louco, driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou. Gol, gol. Ok? E vamos na próxima atividade. Nossa atividade segunda aqui. Neco-neco parecia um louco. Driblou, escorregou, correu, parou, chutou. Gol, gol. Miquelina ficou abobada com o olhar parado. Então, o mesmo trecho, mas vamos ver qual será esta próxima pergunta. O que o narrador do conto parece estar fazendo no momento em que focaliza no jogo? Então, tempo para vocês responderem esta questão. Logo volto.
Voltamos! Vamos para a correção da nossa atividade? Vamos reler novamente. Neco-neco parecia um louco, driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou. Gol, gol! Miquelina ficou abobada com o olhar parado. Então, o que o narrador do conto parece estar fazendo no momento em que focaliza no jogo? Então, ele parece estar o quê? Narrando a partida de futebol, ok? Então, se vocês responderam que ele está narrando uma partida de futebol, está correta, ok? Próxima atividade. Camisas verdes e calções negros corriam, pulavam, chocavam-se, embaralhavam-se, caíam, contorciam-se, esfalfavam-se, brigavam. Então, o conto é sobre uma partida de futebol. Na cena descrita no trecho, quais são os sujeitos que praticam as ações de pular, correr, cair, etc. Então, um tempinho para vocês identificarem e eu logo volto. Voltamos! E aí, pessoal, conseguiram identificar? Então, vamos para a correção. Vamos reler novamente. Camisas verdes e calções negros corriam, pulavam, chocavam-se, embaralhavam-se, caíam, contorciam-se, esfalfavam-se, brigavam. Então, o conto é sobre uma partida de futebol. Então, na cena descrita no trecho, quais são os sujeitos que praticam as ações de pular, correr, cair, etc.? Então, são os jogadores da partida de futebol. Então, aqui nesse trecho, camisas verdes, que lemos calções negros, então, o autor utilizou uma figura de linguagem. Então, que figura de linguagem seria essa? Então, a gente vai ver aqui para frente um pouquinho das figuras de linguagem. O conto é um gênero literário, portanto, pode utilizar-se de figuras de linguagem. Essas são formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa.
As figuras de linguagem dão ao texto um significado que vai além do sentido literal. Então, são várias as figuras de linguagem, tá? São várias. Eu vou citar algumas aqui que o autor acabou utilizando ali em seu conto. Metonímia, substituição de um termo para o outro, desde que haja uma relação entre eles. Então, a metonímia, essa substituição de um termo para o outro, foi o que a gente releu ali no trecho. Camisas verdes, calções negros, os jogadores que corriam, ok? A personificação ou prosopopeia são atribuição de características humanas a seres irracionais ou a coisas. Por exemplo, entusiasmos, emoção, rugiam, pulavam, dançavam. Então, o entusiasmo, ele pula, ele ruge, ele dança. Então, a gente dá ali características, atribuições, a seres inanimados, tá? Então, seres irracionais ou coisas. Mais um exemplo, por exemplo, a paisagem está me olhando. Então, você dá sentido ali a seres inanimados. Como que a paisagem vai te olhar, ok? Onomatopeia. Então, vocês viram que foram utilizadas várias onomatopeias ali, cuja sonoridade está associada à coisa representada, O pri, que foi o som do apito. Aí, Heitor, a bola foi parar na extrema esquerda. Então, aqui é um exemplo de uma onomatopeia que o autor utilizou ali no conto, ok? E vamos de atividade. Mais um trechinho. A arquibancada pôs-se em pé, conteve a respiração, suspirou. A arquibancada poderia ser substituída por qual termo? Qual a figura de linguagem presente no trecho? Então, aqui duas perguntinhas para vocês analisarem aqui. Então, vou deixar um tempinho para vocês responderem, já volto para fazermos a correção.
voltamos. Vamos para a correção da nossa atividade? Então vamos reler novamente o trecho. A arquibancada pôs-se em pé, conteve a respiração, suspirou. Então a arquibancada poderia ser substituída por qual termo? E qual a figura de linguagem presente nesse trecho? Então, a arquibancada poderia ser substituída por os torcedores, tá? E a figura de linguagem usada é a personificação ou prosopopeia, pois estão sendo atribuídos ações, comportamentos humanos à arquibancada, ok? Tá? E sobre o autor do conto que lemos, vamos saber um pouquinho sobre ele. Antônio de Alcântara Machado, ele nasceu em São Paulo em 1901, tá? Faleceu em 1932. O conto Coríntias, 2 verso palestra 1, está em uma coletânea de sua obra Brás, Bexiga e Barra Funda, publicada em 1927, ok? E você gostou da leitura do conto? Então, que tal acessar o aplicativo Redação Paraná? Então, esse aplicativo é uma inteligência que você pode escrever o seu texto e essa ferramenta, ela corrige, então, vários erros ortográficos, que podem ter ao longo do seu texto. Ela ajuda você a utilizar de forma adequada as palavrinhas, as frases, os parágrafos, as significações das palavras. Então, nos orientam e ajudam também o professor para a correção do seu texto, ok? Então, vamos praticar? Então, acessem a Redação Paraná, que vocês não vão se arrepender e vai auxiliar muito para a produção dos textos de vocês, ok? Então, nesta aula, falamos sobre conto, tá? Espero que vocês tenham gostado e até mais!